E aí, pessoal, de volta para mais um mergulho profundo aqui no Deep Dive. A gente já tá no 8º episódio de um total de 12, e hoje a gente vai voltar lá na história de Jó. Mas, sabe, com foco especial na galera que devia estar lá para dar apoio moral. Os amigos dele. A gente vai, digamos, dissecar essa dinâmica meio complicada, né? Entre Jó e esses amigos, a gente vai se basear no estudo do pastor Eber Ramos sobre o livro de Jó. Exatamente. É um mergulho, bem profundo na psicologia desses caras, sabe? E nas lições que a gente pode tirar dessa história que, poxa, é milenar. É isso aí. É. Preparados para uma análise que vai além daquela leitura tradicional de domingo na igreja. A gente vai, desvendar as entrelinhas da história e trazer reflexões sobre positividade tóxica, sabe? Aqueles conselhos que, na real, só pioram as coisas e o que realmente significa ser um amigo de verdade nos momentos difíceis. Bora lá. Mas, primeiro, vamos, recapitular a história do Jó, né? Um cara justo, íntegro, que de repente perde tudo. Bens, família, saúde. É como se o universo tivesse virado contra ele, sabe? Uma baita de uma tragédia, né? E aí que entra os amigos. Elifaz, Bildad, Zofar e Eliú. Eles chegam, né, com a suposta intenção de confortar o Jó, mas, como a gente vai ver, as palavras deles acabam sendo mais um peso do que um alívio. Exato. E no episódio anterior a gente já analisou, né, as atitudes do Elifaz e do Bildad, que basicamente jogaram a culpa do sofrimento do Jó nos ombros dele mesmo. Como se ele, tivesse feito algo errado pra merecer tudo aquilo. Se é ruim assim, a culpa é sua. Uma visão bem simplista e, convenhamos, bem cruel. Mas hoje a gente vai se aprofundar em outro personagem. O Zofar. O nome dele já diz tudo, né? Zofar significa áspero, rude, e ele faz jus ao nome, viu? Já que ele parte pra cima do Jó sem dó nem piedade. Tipo um trator desgovernado. É isso aí, sem freio. Ele manda frases do tipo, porventura, não se dará resposta à multidão de palavras, e o homem falador será justificado. Basicamente, ele acusa o Jó de ficar reclamando demais, sabe? De querer se justificar em vez de se arrepender dos supostos pecados. Caramba, que amigo, hein? O cara tá no fundo do poço e ainda leva uma dessa. E o pior é que essa atitude do Zofar, né? Essa coisa legalista dele de priorizar regras e aparências em vez da compaixão genuína é algo que a gente vê direto por aí. Total. É aquela pessoa que adora julgar, sabe? Apontar o dedo, dizer o que é certo e o que é errado, sem levar em conta as circunstâncias, os sentimentos dos outros. Se tá sofrendo é porque errou. É isso aí. E o Zofar, assim como os outros amigos, se acha no direito de acusar o Jó sem ter a mínima ideia do que realmente está acontecendo. Ele se deixa levar pela raiva, pela necessidade de estar certo, e esquece completamente o que significa ser amigo de verdade. E pra piorar, ele se sente ofendido pelas palavras do Jó, como se o sofrimento do amigo fosse um ataque pessoal a ele. Que tipo de amigo faz isso? Me diz. É um comportamento que mostra, né, uma baita falta de empatia, uma incapacidade de lidar com a dor do outro. Para o Zofar, o mais importante é manter a visão dele de mundo intacta, mesmo que isso signifique ignorar o sofrimento de um amigo próximo. É como se ele estivesse mais preocupado em defender as próprias convicções do que em acolher a dor do amigo, né? Triste isso. Mas calma, que ainda tem mais. Depois do show de horrores do Elifaz, Bildad e Zofar, entra em cena o Eliú. Ele chega na história com uma vibe completamente diferente. Pois é, o Eliú é um jovem que, ao contrário dos outros, chega na discussão um pouco mais tarde e antes de abrir a boca, ele ouve. Só esse detalhe já mostra que ele tem uma abordagem mais, digamos, sensata. É como se ele tivesse percebido o climão da conversa e pensado, gente, calma lá, vamos respirar fundo e tentar entender o que está acontecendo. É uma boa leitura. Inclusive, alguns estudiosos acreditam que a parte da história com o Eliú pode ter sido adicionada depois no texto original, o que deixa o papel dele ainda mais intrigante. Um mistério a ser desvendado, mas uma coisa é certa. O Eliú muda o tom da conversa. Saindo da culpa e do julgamento para um lugar de misericórdia. É como um bálsamo no meio de tanta ferida aberta. Com certeza. E essa mudança de tom traz insights importantes que desafiam a visão dos outros amigos. Quer saber mais sobre isso? Tô curioso para saber que reviravoltas o Eliú traz para essa história. O Eliú já chega botando pra quebrar, sabe? Ele fala logo de cara que ter mais idade, experiência não significa ser o dono da verdade. Ele meio que questiona a postura dos outros amigos que se achavam, no direito de julgar o Jó só porque eram mais velhos. Só porque vocês têm mais estrada não significa que sabem tudo. Faz sentido, né? Afinal, conhecimento e experiência por si só não garantem sensibilidade ou compaixão, né? Às vezes a pessoa é cheia de si e isso a impede de enxergar a dor do outro. É isso aí. O Eliú demonstra uma humildade, sabe, reconhecendo suas próprias limitações, entendendo que, no fim das contas, somos todos pequenos diante de Deus. Bem diferente dos outros amigos que estavam mais preocupados em parecer sábios no que, realmente ajudar o Jó. Aqueles conselheiros de internet que adoram ditar regras para a vida alheia, mas na
prática. E tem mais. O Eliú também rejeita a visão legalista dos outros amigos, sabe? Ele reconhece que ele também é humano, também erra. Ele enxerga a bondade e o propósito de Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Algo que, passou batido pelos outros. O Eliú meio que nos lembra que fé não é só seguir regras e apontar o dedo para os outros, né? É sobre reconhecer a misericórdia divina e buscar apoio em Deus, mesmo quando a gente não entende o que está rolando. Falando em apoio, essa história toda nos faz pensar em como a gente lida com o sofrimento, tanto nosso quanto dos outros, né? Uma das lições, acho que é a mais importante que a gente pode tirar da história de Jó, é sobre o perigo da positividade tóxica. Acho que entendi onde você quer chegar. Os amigos do Jó insistiam que ele devia ter feito alguma coisa errada para estar sofrendo tanto, né? É como se dissessem, para de reclamar, pensa positivo. Só que essa atitude, em vez de ajudar, acaba invalidando os sentimentos da pessoa que está passando por dificuldades. Exatamente. É a tal da positividade tóxica que a gente tanto fala hoje em dia, sabe? Negar ou minimizar as emoções negativas em busca de uma felicidade artificial. A história de Jó mostra pra gente o quão prejudicial essa atitude pode ser. Em vez de oferecer apoio com compaixão genuína, os amigos tentam encaixar o Jó numa narrativa de culpa e punição, ignorando a complexidade da experiência humana. E essa busca por explicações fáceis por culpados muitas vezes nos impede de realmente enxergar o sofrimento do outro e oferecer o apoio necessário. Sem dúvida. A história de Jó meio que nos convida a questionar essa tendência de buscar culpados, sabe? E a desenvolver uma postura mais empática diante da dor alheia. É sobre reconhecer que cada um tem a sua história, suas dores, e que nem sempre a gente tem as respostas ou soluções. E por falar em empatia, a história também destaca a importância de ouvir com atenção, sem julgamento. A postura do Eliú é um exemplo disso, né? Ele se destaca por sua capacidade de ouvir pacientemente antes de falar, demonstrando respeito e genuíno interesse em compreender a perspectiva do Jó. Sim. E essa atitude de escuta atenta, sem julgamento, é essencial para construirmos relacionamentos saudáveis e oferecer apoio de verdade aos que estão à nossa volta. Às vezes, o que a pessoa que está sofrendo mais precisa é de alguém que escute, sem tentar consertá-la ou oferecer soluções prontas. É sobre estar presente, demonstrar compaixão e validar os sentimentos do outro, sem tentar impor nossas crenças ou julgamentos. Tipo, segurar a onda de querer dar conselhos ou ser o sabe-tudo da situação, né? É isso aí. E a história de Jó nos desafia, né, a buscar em nossas vidas pessoas que, como Eliú, encarnem qualidades como sabedoria, respeito e compaixão. É como se a gente tivesse que fazer uma limpa no nosso círculo de amizades e identificar quem são os Zofares da nossa vida, aqueles que só sabem julgar e apontar o dedo, e quem são os Eliús, aqueles que nos inspiram a crescer, que nos oferecem apoio incondicional, que nos ajudam a encontrar a luz mesmo no meio das trevas. Fazendo um paralelo com os dias de hoje, a gente pode pensar nos Zofars como aqueles que inundam as redes sociais com comentários negativos, julgamentos, opiniões desnecessárias. É tipo a galera do mimimi, do só acha, né? Já os Eliús seriam aqueles que usam a internet para disseminar mensagens positivas e encorajadoras que realmente contribuem para o mundo melhor. Perfeito. A história de Jó ensina pra gente que, mesmo em meio às adversidades, é possível encontrar apoio, consolo, força naqueles que genuinamente se importam com a gente. E que a verdadeira amizade se manifesta na compaixão, na empatia e na capacidade de reconhecer a grandeza de Deus, mesmo quando a gente não compreende os seus desígnios. Mas ainda temos muito a explorar nesse mergulho profundo. Na próxima parte, vamos analisar o desfecho dessa história e como ela nos inspira a fortalecer a nossa fé e a perseverar diante das dificuldades. Fiquem com a gente. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho profundo na história de Jó e seus amigos. A gente já viu, né, aquela coisa da positividade tóxica, a importância de ouvir com compaixão, o papel, fundamental de ter Eliús na nossa vida. É isso aí. Agora, para a gente fechar com chave de ouro, vamos analisar o desfecho da história, né, e as lições que a gente tira dela para fortalecer a nossa fé. Isso, lembrando que a gente está se baseando no estudo do pastor Abraham Ramos sobre o livro de Jó, que nos dá uma visão, bem profunda, rica dessa história. História bem complexa, né? Eu tô. Mas voltando aqui. Bom, depois de Jó passar por todas aquelas provações, ouvir aqueles discursos, digamos, motivacionais dos amigos, Deus finalmente entra em cena. Aí que a história fica interessante. Deus, né, com toda a sua sabedoria, poder, responde ao Jó, e sabe como? Uma série de perguntas. Umas perguntas que fazem ele repensar tudo que ele achava que sabia sobre o mundo. É tipo Deus falando, meu caro Jó, você tá questionando meus planos sem ter noção da imensidão, da complexidade do meu jogo. E essa resposta divina nos ensina uma lição fundamental sobre humildade e confiança. Sabe, diante dos mistérios da vida, a gente nem sempre tem todas as respostas. A gente precisa, aprender a confiar na sabedoria, na bondade de Deus, mesmo quando a gente não entende os caminhos dele.
É sobre aceitar que a nossa visão é limitada. E que por mais justos e corretos que a gente se ache, a gente nunca vai ter a compreensão completa dos planos de Deus, né? A gente é só um pedacinho no quebra-cabeça. É. E essa aceitação, por mais difícil que seja, é o primeiro passo para encontrar, sei lá, paz e serenidade no meio do caos da vida, sabe? E no final das contas, Jó se arrepende da arrogância e reconhece a soberania de Deus. E Deus, né, na sua infinita bondade, o abençoa com o dobro de tudo que ele tinha perdido. É uma mensagem poderosa de restauração e esperança. A história de Jó mostra pra gente que, por mais difíceis que sejam as provações, Deus nunca nos abandona. Ele está sempre pronto para nos levantar, para nos abençoar. E que a verdadeira fé, ela não se abala diante das dificuldades, mas se fortalece na confiança inabalável no amor e na justiça divina. É ter fé mesmo quando tudo parece perdido. Exatamente. A história de Jó nos inspira a cultivar essa fé inabalável, a perseverar mesmo quando as coisas parecem impossíveis e a confiar que no tempo certo Deus restaura tudo que foi perdido. Que lição! Que incrível pra gente encerrar o nosso mergulho profundo, né? Mas antes de a gente se despedir, fica a reflexão. Lembra daquela pergunta sobre quem são os Eliús e os Zofars na sua vida? Agora pense um passo além. Como você pode ser um Eliú para alguém que esteja passando por um momento difícil? Como a gente pode oferecer escuta compassiva, apoio genuíno, esperança para quem precisa de uma palavra de conforto e encorajamento? A história de Jó nos inspira a sermos instrumentos de amor, compaixão e misericórdia no mundo, levando a luz à fé para quem se encontra em meio às trevas. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Esperamos que vocês tenham curtido essa viagem pela história de Jó e que tenham encontrado inspiração para fortalecer a fé e os seus relacionamentos. E que a paz e a sabedoria de Deus estejam com vocês.